Você já acordou mais cansado do que quando foi dormir? Já sentiu que, mesmo passando horas na cama, seu corpo parece não ter descansado de verdade? E aquela sensação de confusão pela manhã, como se a mente estivesse lenta e o humor mudasse, sem explicação. Se você tem mais de 65 anos, é possível que esteja repetindo, sem perceber, alguns hábitos noturnos que parecem inofensivos, mas que, aos poucos, vão desgastando sua saúde física e mental. Muita gente acredita que perder energia, sentir dores, esquecer as coisas ou ter um sono ruim faz parte do envelhecimento. Mas, e se não fosse bem assim? E se esses sintomas não fossem uma consequência natural da idade, mas sim sinais de que algo pode e deve ser mudado? Neste vídeo, eu vou te mostrar 3 erros comuns cometidos durante a noite que comprometem o seu descanso, roubam a sua energia e afetam até sua autonomia no dia a dia. E mais do que isso, vou te ensinar como fazer pequenos ajustes na sua rotina noturna que podem transformar a sua saúde física, mental e emocional, mesmo depois dos 70 anos. Meu nome é Dr. Marcelo Rios, sou médico geriatra e trabalho com pessoas idosas há mais de 25 anos, atendendo em clínicas e centros de saúde em várias cidades do Brasil. Ao longo da minha trajetória, percebi um padrão que se repete com frequência. Pacientes chegam reclamando de insônia, cansaço constante, dores no corpo e até alterações na memória. E o mais comum é ouvirmos que isso tudo faz parte da idade, mas nem sempre é assim. Na maioria dos casos, esses sintomas não são causados por doenças graves, e sim por hábitos noturnos inadequados que foram sendo repetidos ao longo dos anos, sem que ninguém percebesse o impacto deles na saúde. E a boa notícia é que, quando esses hábitos mudam, os resultados podem surgir de forma surpreendente e mais rápido do que se imagina. É por isso que estou aqui, para te ajudar a recuperar a sua energia, clarear a mente e viver com mais qualidade. Tudo começa com a forma como você encerra o seu dia. Conforme envelhecemos, o nosso corpo passa por transformações. Depois dos 70 anos, o metabolismo desacelera. Os órgãos precisam de mais tempo para cumprir suas funções. Os músculos perdem um pouco da flexibilidade. E aquele sono profundo e restaurador que tínhamos aos 40 se torna mais leve e frágil. Mas isso não é uma sentença. É, na verdade, um pedido do corpo por cuidados diferentes. Imagine o seu corpo como um relógio antigo. Ele ainda funciona com precisão, ainda é confiável, mas precisa de um cuidado especial. Se você força demais, ele quebra. Se você não dá atenção, ele atrasa. O mesmo acontece com o nosso organismo quando não damos a ele o encerramento correto do dia. Durante a noite, nosso corpo entra num modo de recuperação. As células se renovam, o coração desacelera, o sistema imunológico se fortalece e o cérebro organiza as memórias, os pensamentos e as emoções. Mas quando esse processo é interrompido, seja por uma digestão pesada, por luzes fortes ou por longos períodos sem movimento, todo esse equilíbrio é afetado. Por isso, é tão importante entender o que acontece dentro de você enquanto dorme. Em muitos casos, não é preciso remédio nem tratamentos caros. Basta melhorar a sua rotina noturna. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Número 1. Jantar tarde demais. O primeiro erro que muita gente comete é jantar muito tarde e fazer refeições muito pesadas. Em várias famílias brasileiras, é comum o jantar acontecer entre 20 e 22 horas, com pratos completos: arroz, carne, batata, pão, frituras, ou até mesmo aquele famoso café com leite acompanhado de bolo ou pão recheado. Pode parecer um costume inocente, ou até um momento de convivência familiar, mas a verdade é que esse hábito se torna um dos maiores inimigos do bom sono, especialmente depois dos 65 anos. O problema não está apenas no que se come, mas principalmente no horário. Nesse momento do dia, o corpo já está se preparando para o descanso. O sistema digestivo começa a desacelerar, o fígado entra em modo de limpeza e o coração precisa reduzir o ritmo. Mas se a gente sobrecarrega o organismo com uma refeição pesada,
Tudo isso é interrompido. O corpo passa a noite concentrado na digestão e não consegue cumprir sua verdadeira missão: reparar as células, equilibrar os hormônios e proporcionar um sono profundo e restaurador. Quer um exemplo simples? Imagine que às 22 horas chega uma equipe de limpeza na sua casa. A ideia era arrumar tudo com calma, mas de repente você aparece com várias sacolas, muda os móveis de lugar, começa a cozinhar. Essa equipe não vai conseguir fazer o trabalho direito, certo? É exatamente isso que acontece com o seu corpo quando você janta tarde ou come em excesso à noite. Vou te contar a história da Dona Carmen, uma senhora de 72 anos que vive em Belo Horizonte. Durante anos, ela jantava por volta das 9h30. Seu prato era sempre bem pesado. Uma sopa grossa, arroz frito com frango e, para finalizar, uma xícara de café com um pão doce. Depois de comer, ela adormecia no sofá em frente à TV. Ressonava alto, acordava várias vezes durante a madrugada para ir ao banheiro e, ao amanhecer, sentia-se enjoada, fraca e sem disposição para começar o dia. Foi quando decidiu fazer uma mudança simples. Passou a jantar às 6h30 com uma refeição mais leve, um caldo de legumes e uma xícara de chá de camomila. Em menos de 10 dias, ela sentiu uma diferença enorme. Dormia a noite toda sem interrupções e acordava com energia, como se o corpo tivesse sido renovado. Veja bem, não se trata de passar fome, mas sim de fazer escolhas mais leves e acertadas para esse momento do dia. Algumas boas opções para o jantar incluem caldos claros com ovos cozidos, purê de abóbora ou batata doce, arroz integral com legumes no vapor, torradas, com abacate, frutas cozidas como maçã ou pera, iogurte natural sem açúcar e, claro, chás digestivos como camomila, capim-limão ou chá de melão. Agora, o que evitar? Carnes vermelhas, frituras, embutidos como salsicha e linguiça, queijos curados, pão branco em excesso, doces, sobremesas, chocolate, café, chá preto, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Lembre-se, seu estômago também precisa descansar. Se você vai dormir com ele cheio, ele não vai funcionar direito. E você também não. Experimente uma mudança gradual. Antecipe o jantar 1 hora por dia, até chegar entre 18 e 19 horas, e mantenha a refeição leve e nutritiva. Você vai notar como o sono melhora, a digestão fica mais tranquila e as manhãs se tornam mais leves e agradáveis. Se você está acompanhando, digite o número 1 para saber que você chegou até aqui. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Assim, você ajuda o canal a continuar criando conteúdos especiais para você. Vamos para o próximo erro? Número 2. Dormir com a televisão ligada. O segundo erro que atrapalha demais o sono é dormir com a televisão ligada. Em muitas casas, especialmente entre os mais velhos, a TV acaba virando uma espécie de companhia constante. Fica ligada do fim da tarde até altas horas. Jantamos assistindo ao noticiário, conversamos com música ao fundo, e quando percebemos já estamos dormindo com a televisão ainda ligada. Muita gente diz: "Ah, mas eu só consigo dormir com a TV ligada. Me faz companhia, me relaxa." Pode até ajudar a fechar os olhos, mas não ajuda a descansar de verdade. Porque o corpo até pode adormecer, mas o cérebro continua em alerta, recebendo estímulos sonoros e visuais, mesmo com os olhos fechados. A luz azul da tela, por exemplo, atravessa as pálpebras e engana o cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. E essa confusão atrapalha a produção de melatonina, o hormônio que nos ajuda a dormir profundamente. Sem melatonina, o sono fica leve, fragmentado, e o corpo não consegue se recuperar como deveria. E não é só a luz que atrapalha. São os sons que mudam de volume, os comerciais barulhentos, as risadas de uma comédia ou até mesmo notícias tensas no meio da madrugada. Tudo isso provoca pequenos despertares durante a noite, e mesmo que você não se lembre deles, eles quebram o ciclo do sono profundo. Quer um exemplo real? A Dona Rosa, de 76 anos, que vive em Fortaleza, dizia que só conseguia pegar no sono com a TV ligada. Mas quando observamos a rotina dela, percebemos que ela acordava 3 ou 4 vezes por noite.
Vivia com sono pela manhã e começou até a reclamar de esquecimentos e confusão mental. Foi quando sugerimos uma mudança simples: desligar a TV pelo menos 30 minutos antes de deitar, diminuir as luzes e, em vez de ver televisão, ouvir uma música instrumental suave ou um programa de rádio com voz tranquila. Ela também passou a usar uma luz de tom quente e a ler algumas páginas de um livro antes de dormir. O resultado? Em uma semana, o sono dela já estava diferente. E em menos de um mês, ela começou a dormir a noite inteira e acordava se sentindo mais desperta, mais animada e de ótimo humor. Isso não é acaso, é ciência. Já está comprovado que a exposição a telas à noite, seja da TV, do celular ou do tablet, bagunça o nosso relógio biológico. E quanto mais envelhecemos, mais sensível esse relógio se torna. Pessoas com mais de 60 anos precisam de escuridão, silêncio e estabilidade para que o cérebro possa desacelerar e cuidar da nossa recuperação interna. Mas isso significa que você precisa abrir mão da sua novela, do seu filme ou daquela série que gosta. Claro que não, você pode e deve continuar assistindo, mas o segredo está no limite. Crie uma rotina que mostre ao seu corpo que o dia está chegando ao fim. O ideal é desligar todas as telas meia hora antes de dormir e aproveitar esse tempo com hábitos que preparam o corpo para o descanso. Respiração profunda, um alongamento leve, uma infusão relaxante como valeriana, camomila ou tília, ou simplesmente sentar em silêncio, longe da agitação visual. Se o silêncio incomodar, você pode ouvir sons suaves como chuva, ondas do mar ou grilos cantando. Há várias opções gratuitas no YouTube ou em aplicativos de celular. E se preferir algo mais simples, um radinho com desligamento automático também funciona muito bem. O importante é isso, sinalizar ao cérebro que ele já pode descansar. Faça do seu quarto um refúgio para o sono. Escuro, arejado, silencioso, sem telas ou luzes piscando. Use cortinas grossas, desligue aparelhos com LEDs e evite carregar o celular ao lado do travesseiro. Essas pequenas atitudes têm um impacto enorme. Dormir com a TV ligada é como tentar meditar no meio de uma feira barulhenta. Você até fecha os olhos, mas a mente não relaxa. Desligar a tela é acender o seu descanso. Se você continua com a gente, digite o número 2 para saber que você chegou até aqui. Agora vamos para o próximo tópico? Número 3. Falta de movimento no final do dia. Sabe o que acontece em muitos lares e asilos por aí? Depois das 17 ou 18 horas, tudo desacelera. Vem o lanche da noite, uma última conversa e silêncio. O corpo se acomoda no sofá, a televisão é ligada. O cobertor vem para cima das pernas e o corpo simplesmente para de se mover. Mas o que parece descanso pode, na verdade, estar sabotando o seu sono. Nosso corpo foi feito para se movimentar, mesmo na velhice. Músculos, articulações, circulação, tudo funciona melhor quando estamos em movimento. Quando você passa as últimas horas do dia completamente parado, sua circulação desacelera. Os músculos endurecem e a mente fica inquieta, mesmo que você não perceba. É como se o dia não tivesse realmente acabado. E aí, na hora de dormir, o corpo ainda está em modo de espera. Quer ver um exemplo? O seu Ernesto, de 78 anos, lá de Guadalajara, contou que costumava deitar às 22 horas, mas parava de se mexer depois das 6 da tarde. Só ficava no sofá. Resultado: acordava várias vezes à noite com dor no quadril, cãibras nas pernas e aquela sensação de que não dormiu nada. O que fizemos? Algo simples. Ele começou a caminhar um pouco pelo quintal depois do jantar. Quando chovia ou fazia frio, fazia alongamentos sentado na cadeira e praticava respiração profunda, de olhos fechados. Em 2 semanas, dormia direto e acordava sem dor. Movimentar-se não quer dizer fazer exercícios pesados. Pode ser andar pela casa, levantar os braços, girar os tornozelos, movimentar suavemente o pescoço, subir e descer alguns degraus com calma, até dançar devagar uma música que você gosta. Esses pequenos gestos sinalizam para o corpo: o dia está acabando, você pode relaxar, porque o corpo precisa encerrar o ciclo do dia para descansar.
Ficar imóvel por horas é como deixar um ventilador ligado sem energia. Ele desacelera, mas não desliga. E é assim que muitos idosos vão para a cama, com o corpo tenso e a mente acelerada. O sono não vem porque o corpo não está cansado fisicamente, mas está sobrecarregado mentalmente. Isso gera estresse, ansiedade, dores e noites mal dormidas. Agora, o que você pode fazer a partir de hoje? Aqui vão algumas ideias simples. Caminhe por 10 a 15 minutos após o jantar, sem celular, sem pressa. Alongue-se suavemente, levante os braços, mova os ombros, dobre os joelhos. Respire fundo. Inspire pelo nariz contando até 4, segure por 2 segundos. E expire pela boca contando até 6. Ouça sons da natureza ou uma música instrumental suave. Faça uma automassagem nas pernas ou nos pés com óleo ou hidratante. Mesmo que nunca tenha feito isso antes, comece devagar. O corpo, mesmo com mais de 70 anos, tem uma memória incrível. Basta um pouco de atenção e ele responde. Não precisa se exercitar como na juventude. Só precisa se movimentar o suficiente para conseguir relaxar. O efeito dominó. Como esses erros aceleram o envelhecimento? Agora pense comigo. O que acontece quando esses 3 erros se juntam? Jantar, pesado e tarde. Dormir com a TV ligada e passar a noite imóvel. É como uma fileira de dominós. Um empurra o outro. Seu corpo, que já está com o metabolismo mais lento, precisa digerir em um momento em que deveria estar desacelerando. A TV acesa confunde o cérebro, que para de produzir melatonina, o hormônio do sono. E como você não dorme bem, acorda cansado, com dor, e não se movimenta. Isso vira um ciclo: má digestão, sono ruim, cansaço e envelhecimento acelerado. E sim, esse ciclo afeta seu humor, sua memória, sua imunidade e até sua força muscular. Mas tem uma boa notícia. Assim como um dominó pode derrubar todos os outros, uma única mudança consciente pode interromper toda essa cadeia. E se você fizer 2 ou 3 mudanças de uma vez, o corpo reage como se tivesse recebido uma nova chance de viver com mais energia, mais clareza e mais bem-estar. Quer um exemplo? Dom Manuel, de 75 anos, vivia cansado, esquecido e sem motivação. Dormia mal, acordava com dor e achava que isso era só parte de envelhecer. Mas sua neta, Lúcia, percebeu os mesmos 3 erros: jantar pesado e tarde, dormir com a TV ligada e ficar parado no sofá até a hora de dormir. Com carinho, ela sugeriu mudanças simples: jantar mais cedo e de forma leve, desligar a TV 1 hora antes de deitar e caminhar um pouco depois do lanche. No começo, ele resistiu, mas topou tentar. Depois de uma semana, já dormia melhor. Em 2, acordava mais bem-humorado. Em 1 mês, voltou até a ler o jornal de manhã. Não foi milagre. Foi cuidado, rotina e um pouco de movimento. Agora que você conhece os 3 erros noturnos que mais afetam sua saúde depois dos 65 anos, que tal dar o primeiro passo? Comece hoje mesmo com uma mudança simples. Jante mais cedo, entre 18 e 19 horas, com refeições leves. Desligue a TV e as telas pelo menos 30 minutos antes de deitar. Movimente-se suavemente. Respire fundo, alongue o corpo, caminhe um pouco. Nem tudo precisa ser perfeito, só precisa começar. Seu corpo vai agradecer com noites mais tranquilas, menos dores, mais clareza e mais vontade de viver. Agora me conta, qual desses erros você tem cometido sem perceber? Janta tarde? Dorme com a TV ligada? Fica parado à noite? Escreve aqui nos comentários. Vou adorar saber da sua história, te ajudar e acompanhar seus primeiros passos nessa mudança. Se esse vídeo te ajudou, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dormir melhor. Sua mãe, seu pai, um amigo, um vizinho. Às vezes, um simples conselho pode mudar uma vida inteira. E lembre-se sempre, envelhecer não é se deteriorar. Seu corpo ainda tem força, sua mente ainda pode ser clara e seu coração ainda pode viver com alegria. Mas para isso, ele precisa de descanso verdadeiro.
E o descanso começa à noite com pequenas, mas poderosas decisões. Se você quiser apoiar nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais aqui embaixo. E se quiser continuar aprendendo a viver com mais saúde e bem-estar, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.